O meu desejo é que nesta manhã a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam sobre as nossas vidas, de todos quantos aqui puderam chegar para este culto e outros que virão ainda para o segundo culto desta manhã. Aqueles que estão ligados conosco pela internet, estão aí online, podem receber também o nosso carinho, o nosso abraço. E o desejo de que você também possa ter aí momentos de comunhão, onde quer que você esteja, no Brasil ou fora do Brasil, em qualquer lugar, mas que esta manhã seja uma manhã de inspiração para a nossa vida, para o nosso coração. Aqueles que aqui puderam chegar, muitos que viajaram também, temos muitos irmãos da nossa igreja que aproveitaram esse feriado prolongado, estão fora da cidade. Mas temos aqui já um grupo pequeno ainda, mas que vai crescendo, as pessoas vão chegando, A nossa igreja tem uma tradição, sempre no domingo, chamado de carnaval, nós temos sempre o culto, os 2 cultos matutinos. E quem sabe, no futuro próximo, não sei aí, talvez no ano que vem, a gente possa também ter pelo menos um culto à noite, se não houver dificuldade de deslocamento. Esse ano nós pensamos nisso, o Ministério Pastoral estudou essa possibilidade, mas preferimos então, por uma questão de cautela, evitar a movimentação à noite nas ruas aqui do bairro, até porque temos agremiações que se deslocam aqui para o desfile das escolas de samba. Então, esse horário, pelo menos para mim, eu vim de Cascadura, próximo de Cascadura, vim tranquilo, o trânsito está muito bom. Os irmãos que moram aqui perto também provavelmente não tiveram nenhuma dificuldade. Desejo que então tenhamos uma manhã de paz, uma manhã de bênçãos na presença do Senhor, que Deus possa assim falar aquilo que Ele quer ao nosso coração, Nós não viemos aqui à toa, nós viemos aqui para prestar um culto de adoração ao nosso Deus, o Deus que é digno, de louvor, de honra e de glória. Eu não sei se já com esse grupo que aqui temos, se temos alguém que nesta semana completou uma data especial, Alceni? Porque se eu falar efeméride, vai dizer, não sou eu que falo efeméride. Quem fala efeméride é o pastor Israel, mas ele disse que sou eu quem fala, não sou eu não, Mas uma data especial na sua vida de aniversário, ou de nascimento, casamento, quem sabe de vida cristã. E nesta semana que passou, se você está nessa condição, completou uma data de aniversário, por favor, venha aqui para que nós possamos orar com você. Aniversário? Não, mas sim. Sim. Tá bom. Mais alguém que tenha completado o aniversário? Alguma outra data? Casamento, vida cristã? Vem aqui, por favor. Temos conosco, temos sim a José. Não precisa divulgar, não é obrigado não. Não é obrigado a divulgar não. Mas eu não tenho, para mim não tem problema. Não tem problema, então tá bom. Eu também não tenho esse tipo de problema não. Tenho 61, mas vou chegar lá. É passar você. Tá bom? Muito bem. Temos conosco, alguém que esteja nos visitando nesta manhã, pela primeira vez, segunda vez ou terceira vez. Algum visitante esteja conosco? Fique de pé. Fique de pé, meu irmão. Temos um irmão ali, vai receber um abraço, pastor Joel, nossas boas-vindas, também da irmã Vani. Muito obrigado pela sua presença. Um abraço da irmã Ana. Temos aqui também as nossas irmãs que estão nos auxiliando na área da música, Muito obrigado pela presença de vocês, familiares. Deus abençoe. Sejam muito bem-vindas, nesta manhã, à nossa igreja. Vamos nos colocar de pé. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nos agradecemos mais uma vez estar na Tua presença neste dia.
Agradecemos-te, Senhor, por mais um ano de existência que está acontecendo aos teus filhos. Que tu continue, Senhor, abençoando-os, dando saúde, Senhor, dando cada vez mais aquele desejo de estar junto de ti. E que todos os teus problemas sejam resolvidos de acordo com a tua santa e divina vontade. Guarda-os, Senhor, livra-os, Senhor, e que eles possam estar sempre louvando e bendizendo o teu santo nome. É isso que nós pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. No livro de Atos, no capítulo 4, no verso 12, assim lemos: e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Só em Jesus Cristo nós temos a salvação. Só em Jesus Cristo nós temos a vida eterna. Só em Jesus Cristo nós temos a certeza de uma eternidade feliz para sempre. Quero então convidar você a ficar de pé. Nós vamos ler todos juntos este verso do livro de Atos 4, verso 12, e vamos cantar então este hino, nome que inspira amor. Aliás, a seleção dos hinos dessa manhã está maravilhosa. Eu estive vendo aqui hinos belíssimos que falam o nosso coração. Certamente será uma manhã muito inspiradora e inspirativa também, não é? Vamos então ler juntos e depois vamos cantar. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Amém.
Obrigado, Pai, porque este nome é o nome que está acima de todo nome, diz a Tua palavra, a qual todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. É no nome de Jesus que nós oramos e adoramos o Teu nome. Amém. Vamos continuar adorando o Senhor com este hino que para mim é um dos hinos que fala profundamente ao meu coração. Está dentre a galeria dos hinos prediletos, da nossa Inódia Sacra. Eu acho um hino muito bonito, não somente pela sua letra que nos fala do amor de Deus, do cuidado de Deus que nos resgatou, nos trouxe para a sua maravilhosa luz, mas a sua melodia também é maravilhosa, magnífica. Vamos então adorar o Senhor, buscou-me com ternura. Temos o nosso boletim deste domingo, algumas informações sobre a vida da igreja, as atividades que continuam normalmente. Quero destacar duas informações que acho importantes. Nós não teremos amanhã o culto das 19 horas, o estudo bíblico que é conduzido pelo pastor Alcenir. Amanhã não teremos, como também não teremos hoje à noite nenhuma atividade na igreja. Tem irmãos que não vêm de manhã, chegam aqui, vêm à noite para a igreja, chegam enquanto a igreja fechada,
Isso já foi mais do que avisado, a igreja está informada sobre isso. Eu estou reforçando o aviso, que se alguém estiver nos vendo pela internet, nossa igreja não abrirá as portas hoje à noite. Mas a próxima quarta-feira, nós teremos normalmente o nosso culto de oração e estudo bíblico. Estarei na condução deste culto, vamos ter então a continuidade do estudo da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Se você quiser participar conosco, sei que muitas pessoas, alguns talvez ainda viajem, né, aproveitando esses 3 dias que faltam, mas se você permanecer aqui na cidade, e os irmãos que aqui estão desejarem estudar a Bíblia, orar conosco, é um momento muito oportuno, tem sido uma bênção. Estaremos aqui no santuário na próxima quarta-feira, às 19 horas, para o culto de estudo bíblico e oração. Queremos lembrar os irmãos também que no próximo dia 28, é o último sábado deste mês, uma das nossas igrejas filha, a Igreja Batista Getsemane, ali na comunidade Casa Branca, vai completar 9 anos de organização, fruto do trabalho evangelístico desta igreja. Igreja dirigida, pastoreada pelo pastor Newton Amorim. E nós teremos ali um culto de gratidão a Deus, às 11 horas da manhã, mas sairemos antes, e eu vou dar então a palavra ao pastor Alceni para ele fazer um destaque, porque ele está à frente desta efeméride, foi ele que colocou efeméride, então agora eu te peguei, viu? Meus irmãos, bom dia. Gostaria só de informar os irmãos que quem desejar, né, participar dessa ida ali em Casa Branca, precisa me dar o nome, porque eles vão preparar o almoço para a gente. Então há necessidade de saber previamente quantas pessoas estarão ali. Então vai ser no dia 28, provavelmente nós estaremos saindo daqui às 10h30, teremos um culto lá de 11 até meio-dia, o pastor Israel será o pregador, e logo em seguida teremos o almoço lá de confraternização. Provavelmente esse seja o último ano do pastor Newton ali à frente de Casa Branca. Então, aqueles irmãos que puderem, que você que nunca conheceu, é um trabalho que é antigo aqui da nossa igreja, começou já na década aí de 70, né, ali com o trabalho missionário, e hoje tem uma igreja linda ali, você pode até ver a foto aí no boletim da frente da igreja, isso fruto da fidelidade e do trabalho aqui da igreja dos irmãos de Itacuruçá. Então, se você desejar estar ali no dia 28, ao final do culto me procure e dê o seu nome. Bem, quem estava aqui nos cultos domingo passado, passou o domingo todo assim, né? Com as janelas abertas, porque os aparelhos de ar-condicionado já não suportavam mais, eram aparelhos antigos, né? Precisaram ser substituídos e a direção da igreja então tomou essa providência. Eu acho que está bem climatizado, né? Eu estou até resfriado, estou sentado aqui, tem esse vento frio em cima de mim, porque a gente sai do ar-condicionado, vai para o ambiente quente, depois volta para o ar-condicionado, toma água gelada, volta de novo. Então a nossa saúde acaba sendo prejudicada. Mas me parece que o ambiente está bem agradável, né? Graças a Deus por isso. Pouco mais de conforto nesse tempo de temperaturas acima dos 40 graus, né? Estão aí os profetas do clima, que eu não sei quem são aí, né? Pelo menos os estudiosos que estudam o clima no mundo inteiro, dizendo que o Rio de Janeiro provavelmente chegará a ser a cidade mais quente do mundo. Não sei, né? Tomara que não seja, esse prognóstico não aconteça, mas já é a cidade mais quente do Brasil. Superou Cuiabá e algumas cidades também do norte, algumas capitais do norte do país. E a temperatura tem subido bastante no mundo inteiro. Então preparem-se aí para o verão de 2016, que deve ser mais intenso ainda, né, irmãos? Quantos irmãos se preparam aí para o momento de dedicação, né, de vidas e bens à presença do Senhor? Quero apenas lembrar a você que Deus tem feito a sua obra, né? E Ele continuará fazendo através dos recursos que Ele coloca em nossas mãos. Mas uma coisa é certa, eu já aprendi isso durante muito tempo na minha vida cristã. Independentemente da minha participação financeira, a obra de Deus, ela continua. Porque Ele é o dono, a Bíblia diz, da prata e do ouro.
Ele é o Senhor do universo, Ele tem em suas mãos o controle de todas as coisas. Mas quando nós temos o privilégio de participar, nós nos tornamos então participantes desta obra que Deus realiza aqui na terra. E isto é um privilégio para mim e para você. A obra de missões, ação social, na obra de evangelização, da comunicação, os ministérios. Eu estou citando aqui o que a nossa igreja faz através dos recursos financeiros, pelos dízimos e ofertas que são consagrados a Deus através da contribuição de cada um de nós. Então, que nós tenhamos sempre essa consciência, né, de que Deus é o Deus que rege o universo. E quando falta recursos, por alguma razão, Deus levanta outros, né? E é lá na Bíblia, quantos textos? Faltou recursos em algum momento. Deus levantou um outro povo, levantou outras pessoas para continuarem a sustentar a sua obra. Mas que nós aqui em Itacuruçá possamos ter sempre essa consciência de que a nossa participação na obra de Deus aqui neste lugar e no mundo, ela não fique ausente. Essa nossa participação, ela possa sempre se fazer presente através dos dízimos, das ofertas. Nós vamos ouvir então uma música ao piano, e eu peço aos irmãos incumbidos de tomar as salvas, por favor, queiram vir à frente, enquanto os irmãos que vieram preparados para esse momento poderão depositar essas salvas, seu dízimo e sua oferta.
profeta Naum, no capítulo 1, verso 7, diz assim: o Senhor é bom, um refúgio em tempos de angústia. Ele protege os que nele confiam. Texto extraordinário, não é? Que nos fala a fidelidade de um Deus que sempre cuida de nós. Meus irmãos, essa semana que passou, nós tivemos 2 perdas de pessoas daqui da nossa igreja. Uma delas militou aqui durante muitos anos, nossa querida irmã Arlete Brum, vinha enfrentando já um quadro de saúde bastante complicado, internada ali várias semanas no hospital ali em Teresópolis. Deus então convocou a sua presença, houve um culto aqui de gratidão na quarta-feira, igreja bastante cheia, bem representada. O nosso desejo é que Deus possa trazer a família Brum, né, que vem vivendo aí um momento difícil, o consolo e o conforto. Anteontem, nós também estivemos ali, alguns pastores da igreja e também alguns irmãos, no sepultamento do pequenino Arthur. Era ainda bebê, né? O filhinho do Marcelo e da Sunamita. Obrigado. Casal muito abalado, né? A sua irmãzinha Júlia sobreviveu. O casal Marcelo e Sulamita tiveram gêmeos, mas o Arthur lutou, né, para sobreviver. Seu avô, pastor Jorge, esposo da Luísa, falou sobre isso lá, mas Deus também o tomou para si. Então, uma semana em que a gente vem aí vivendo esse impacto, né, de perdas, e talvez pessoas que aqui estão também passando por algum drama, passando por algum problema sério de saúde. Temos pessoas que vão fazer tratamento médico de quimioterapia, outros que estão se preparando para uma cirurgia, aguardando o resultado de exames, enfim. Nós também louvamos a Deus, porque Deus tem abençoado a vida de outros irmãos, dando vitórias também na área da saúde. Deus tem sido um Deus maravilhoso. Agradecemos a Deus pelas bênçãos que Deus tem dado. Se você está vivendo esse tempo, não é, de aflição, é um momento de você saber que nós temos um refúgio seguro. O estribilho do hino diz assim: no poder de Cristo Mestre, minha vida salva está do perigo que cercá-la. Ele poderá livrá-la, seu poder eterno sempre a susterá, o poder de Deus. Então esse também é um dos hinos que nos fala do cuidado de Deus. Nós vamos cantá-lo enquanto temos esse momento de adoração a Deus e louvor. Se você desejar vir aqui à frente para esse tempo de oração, colocar diante de Deus o seu pedido de joelhos ou de pé, ou mesmo onde você está assentado, assentada, coloque diante do Senhor, sabendo que Deus é esse refúgio seguro, que nós podemos buscá-lo em todas as horas da nossa existência. Vou pedir ao pastor Senir para que esteja aqui comigo. O pastor depois pediu o pastor para fazer essa oração intercessória. Enquanto nós cantamos, se você sentir o desejo, por favor, saia do seu lugar, venha aqui à frente para orar conosco, por favor.
Santo Deus e bendito Pai, aqui estamos nós, o Teu povo, para Te agradecer pelas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas. Ó Deus, apesar de nós, podemos ver a cada manhã as Tuas misericórdias se renovando sobre as nossas vidas. E nós não temos nenhum mérito nisso, Deus. Por isso, o nosso coração grato nesse instante diante do Senhor, porque sabemos que nada merecemos, ó Deus. Isso tudo é fruto do Teu maravilhoso amor, da Tua maravilhosa graça para conosco. Muito obrigado, ó Deus. Perdoa as nossas faltas, perdoa os nossos pecados, porque apesar do desejo que temos em nossos corações de fazermos somente aquilo que Te agrada, ó Pai, a nossa prática nem sempre confirma esse desejo, Deus. Por isso nós necessitamos que o Senhor perdoe as nossas faltas e os nossos pecados. Ó Deus, vem e sonda os nossos corações nesta manhã, o coração do Teu povo, da Tua igreja. O Senhor sabe o que se passa dentro do íntimo do nosso ser, sabe das nossas dificuldades, dos nossos problemas. Ó Deus, são inúmeras as dificuldades que enfrentamos no nosso dia a dia neste mundo. O Senhor sabe que nós carecemos da cura para muitos dos nossos irmãos que nesse instante estão enfermos. Muitos que agora oram ao Senhor estão enfermos e carecem do milagre da cura. E Deus, nós cremos que o Senhor pode realizar este milagre. Por isso estamos nesse instante aqui, alguns de joelhos, outros em pé, sentados aqui à frente, mas com este mesmo sentimento de confiança, de que o Senhor é o nosso seguro, nosso refúgio verdadeiro, ó Deus. E o Senhor pode solucionar, o Senhor pode curar, o Senhor pode repreender a enfermidade para a honra e para a glória do Teu nome. É por isso que nós entregamos todos os nossos enfermos diante de Ti. O Senhor sabe, ó Deus, aonde cada um está nesse instante. Nós pedimos que Teu Espírito Santo esteja visitando os hospitais, porque muitos deles estão internados, impossibilitados de estar na Tua igreja. Ó Deus, visita-os, age sobre as suas vidas, capacita os médicos, ó Deus. Ó Deus, aquele remédio que está sendo ministrado, ó Deus, que ele cumpra ali com êxito a cura, ó Pai. Que Ele venha realizar aquilo que todos nós desejamos, que é a restauração da saúde, ó Deus. Ó Senhor, toma também as nossas casas, o nosso casamento. Ó Deus, muitos estão aqui nesse instante, orando por um casamento que está sendo desfeito, que já se desfez, mas nós cremos que o Senhor pode restaurar. Por isso nós entregamos o nosso lar, nós entregamos o nosso casamento, o casamento dos nossos filhos, diante do Teu trono da graça. E pedimos que o Senhor venha agir, repreendendo, ó Deus, toda ação demoníaca, Deus, que possa estar querendo destruir este lar, este casal, ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai. Ó Deus, toma os nossos filhos, toma a nossa casa em Tuas mãos, ó Deus, as nossas finanças. Dá-nos, ó Deus, sabedoria, dá-nos inteligência para que possamos lidar, ó Deus, com o nosso dinheiro de maneira sábia. Ó Deus, que não venhamos a gastar mais do que ganhamos. Dá-nos essa inteligência, dá-nos essa sabedoria. Ó Deus, dá-nos portas de emprego para aqueles que necessitam nesse instante de um emprego. Ó Deus, dá a promoção tão ansiada, ó Deus, tão desejada. Ó Deus, são os desejos do Teu povo, são o nosso querer, e nós apresentamos diante de Ti, sabendo que o Senhor pode realizar, ó Deus, que o Senhor pode fazer aquilo que nós não podemos fazer. Por isso estamos nesse instante clamando ao Senhor, elevando, ó Deus, esse clamor ao Teu trono da graça, que o Senhor venha tirar dos nossos corações toda a ansiedade, para que possamos descansar em Ti, e sabendo que no momento certo, ó Deus, que nem sempre é o nosso momento, o Senhor vai agir. E quando o Senhor age, ninguém pode impedir, ó Deus. Por isso, ouve a oração da Tua igreja e age, ó Deus, sobre todos os nossos problemas. Em nome de Jesus. Amém. O pregador desta manhã é o pastor Cleudair Cordeiro de Godoy. Não tem Cordeiro no seu nome? Viu? Seus irmãos não sabiam disso, né?
Cleudair Cordeiro de Godoy. Pastor Cleudair é o pastor de adolescentes da nossa igreja, tem atuado nessa área, realizando um excelente trabalho, e ele vai então nos trazer a palavra de Deus. Mas eu queria antes então orar junto com ele, vamos orar pela vida do Cleudair. Deus, nesta hora, o teu servo que fará uso da tua palavra precisa de ti, Senhor, para que seja tão somente instrumento nas tuas mãos, para que o Senhor possa iluminar a sua mente e dar a ele, ó Deus, a unção do teu Espírito, para que ele possa falar aquilo que o Senhor já colocou no seu coração para os nossos corações. Abençoa o teu servo, nós oramos em nome de Jesus, amém. Quero aproveitar porque o pastor José Maurício, ele falou das atividades da semana, mas ele se esqueceu da sexta-feira. Ele falou que amanhã não haverá o culto, que na quarta-feira vai haver o culto, mas se esqueceu de dizer que na sexta-feira nós também vamos ter um culto, mas é um culto diferente, é um culto assim, não como esse que os irmãos estão acostumados a prestar aqui aos domingos. É um culto de adolescentes. Então, se você é adolescente, se você ainda não conhece aqui a nossa união de adolescentes, ou se você tem um filho que é adolescente, se você tem um sobrinho, uma sobrinha, um neto, um vizinho, diga para ele que aqui toda sexta-feira nós temos um encontro marcado aqui. Nós temos louvado e adorado o nosso Deus de uma forma diferente, mas muito respeitosa, com muita alegria, com muito temor no coração do nosso Deus, um jeito alegre, divertido, do qual nós consigamos então alcançar o coração dos nossos adolescentes através de mensagens com temas meio diferentes. Por exemplo, o que eu vou dizer aqui vai parecer uma heresia, mas não é. Não faça um pré-julgamento. Na próxima sexta-feira eu vou começar uma série de mensagens que eu estou intitulando de O Evangelho segundo Chaves. Então, se você tiver curiosidade, você também pode vir. Não é restrito somente aos adolescentes. Você quer saber o que vai sair desse Evangelho segundo Chaves, você venha, que você vai perceber que não tem nada de heresia. Vou pregar a Bíblia usando uma linguagem que seja atraente para os nossos adolescentes. Até o mês de abril eu vou pregar todas as sextas-feiras sobre o Evangelho segundo Chaves. Em abril nós vamos ter um evento muito marcante para os adolescentes. Os nossos adolescentes, eles esperam ansiosamente por 2 eventos: acampamento e congresso. Em abril, no dia 21 de abril, feriado de Tiradentes, até o dia 26, vão ser 6 dias. Algumas pessoas têm me chamado de maluco, né? Que eu vou tirar os adolescentes daqui, das suas casas, dos seus lares, e vou levar para um sítio, e vou ficar com eles durante 6 dias. Se você tiver interesse que o seu vizinho, o seu filho, neto, algum adolescente que você conheça, ir, eu tenho certeza que ele vai voltar diferente de lá. Ele vai voltar muito diferente por lá. Eu não sei se essa diferença vai permanecer, porque não depende da gente. Depende também de quem recebe essas mensagens. Mas se você tiver interesse, você pode acessar o site da nossa igreja, itacuruca.org.br/uai, que você vai poder ali ter mais informações sobre esse evento, como se inscrever, qual o valor, se pode parcelar. Tem um link lá que você pode falar comigo, você vai me mandar mensagem, eu vou te responder, vou tirar todas as dúvidas, e eu espero então que eu tenha algum representante seu lá nesses dias de acampamento. Quero convidar você então a abrir a sua Bíblia no livro de Salmo. Nós vamos meditar um pouquinho no Salmo 107. Esse salmo ele é interessante. Enquanto você encontra aí, eu vou comentar um pouco sobre ele. Há uma divisão nesse salmo de 4 estrofes, e em cada uma delas o salmista ele começa falando aos seus leitores para darem graças a Deus. É quase que um apelo:
deem graças ao Senhor, o nosso Deus, porque Ele é bom. E de fato, Deus é muito bom. Nós sabemos disso. Nós cremos nisso, nós pregamos isso. Mas às vezes parece que a bondade de Deus, ela está um pouco distante da nossa vida. Em alguns momentos, nós temos a percepção, ou pelo menos paramos para refletir e para nos perguntar onde está a bondade de Deus. Quando acontece isso, geralmente acontece em momentos em que não são agradáveis a nós. A gente começa a se perguntar sobre os atributos de Deus. Porque nós, de fato, eu penso assim, nós herdamos um pouco da teologia do povo de Israel, lá da época do Antigo Testamento, em que eles acreditavam na teologia da retribuição, ou seja, tudo é aqui e agora. Nós podemos pegar como exemplo os amigos de Jó, dizendo: olha, você está vivendo dessa forma porque você pecou contra Deus, você não está sendo bonzinho, então por isso Deus também não está sendo bom com você. E nós, então, inconscientemente, ou às vezes até consciente, nós herdamos essa teologia e colocamos em prática, achando que a bondade de Deus, ela tem que estar sobre as nossas vidas porque nós somos bons. E aí, quando alguma coisa acontece, aquelas perguntas começam a surgir: o que está acontecendo? Onde é que eu estou errando? Por que as coisas não estão caminhando como deveria caminhar? E o salmista ele vai seguir aqui. E quando eu estudei esse salmo, eu percebi que praticamente é um resumo da história do povo de Israel. Pelo menos eu interpretei dessa forma esse salmo. Porque o salmista, ele começa essas estrofes dizendo: olha, deem graças ao Senhor porque Ele é bom. Nós podemos ver no versículo 1, no versículo 8, no versículo 15, versículo 21, no versículo 31. Todos esses versículos são iniciais de uma nova estrofe. E o salmista está dizendo: deem graças ao Senhor porque Ele é bom. Mas antes dele iniciar essas estrofes, ele começa então a dar um relato por quais motivos aquele povo deveria dar graças a Deus. Por que esse povo deveria render graças a Deus? E mais do que isso, ele também começa a mostrar os caminhos que esse povo escolheu seguir, quais foram as suas buscas, quais foram as suas escolhas, e ele também relata sobre as consequências. Nós sabemos muito bem como o povo de Israel sofreu, caminhando perdido pelo deserto, em várias ocasiões, se tornando escravos de várias outras nações, pelo fato de terem desobedecido o conselho que Deus deu de que eles deveriam sempre seguir as suas orientações. E aí, nesse aspecto, nós nos aproximamos ainda mais desse povo. Nós passamos a nos parecer ainda mais, porque nós insistimos em querer escolher os nossos próprios caminhos. Nós achamos que somos autossuficientes em saber qual o caminho certo que nós devemos seguir. Só que nós sabemos que nem sempre nós estamos com a razão. E por vezes nós nos encontramos em situações difíceis que nos fazem até mesmo questionar sobre a bondade de Deus. Por vezes nós nos encontramos totalmente perdidos, presos diante das consequências das escolhas que nós tivemos. Por vezes nós nos encontramos doentes, fracos, espiritualmente falando, e também nos encontramos em tribulação total, desespero total, pelas buscas que fizemos, pelas escolhas que fizemos e pelos caminhos dos quais nós estamos trilhando.
Recentemente eu fui a Campos fazer a matrícula do meu filho na universidade. Foi uma festa porque foi a família toda, todo mundo queria conhecer a cidade. Como eu nunca tinha ido a Campos, eu fui pesquisar a distância da cidade, o melhor caminho, etc, etc. Pesquisei o endereço, peguei o CEP bonitinho, quando manda o figurino, como os viajantes sempre nos orientam. É uma viagem perto, mas como eu nunca fui, eu fiz a coisa certinha. Pesquisei até site de viajante, para pegar algumas dicas de estrada, melhor lugar para parar para almoçar, para abastecer, quantos pedágios tinha. Fiz meu roteiro completo. Joguei no GPS com antecedência, olhei as rotas. E depois, aqui ainda na igreja, na minha sala, no dia anterior a isso, nós íamos sair no dia bem de manhã, eu resolvi pesquisar pelo Google, buscar pelo Google as melhores rotas, para saber se o GPS realmente estava certo. E o Google me deu algumas rotas alternativas que me levariam mais rápido a Campos. Eu pesquisei ali rapidamente, não imprimi nada e no dia seguinte saímos de carro, pegamos, seguindo ali como o GPS indicando para que nós pegássemos a Ponte Rio-Niterói. Quem conhece a cidade de Campos sabe que é o caminho indicado. Mas eu resolvi seguir uma rota própria. E ali naquele lugar, quando o GPS diz, mantenha-se a 800 metros, mantenha-se à sua direita, para que eu pudesse pegar a Ponte Rio-Niterói, eu resolvi manter à esquerda e desci, peguei a Brasil. E a minha esposa começou a me questionar. É melhor voltar, ele está mandando voltar. Fica tranquila, eu sei o que estou fazendo. Eu sei para onde estou indo, fica tranquila, descansa. Até que nós pegamos então sentido Petrópolis, depois Teresópolis, e aí o GPS reconheceu a rota, parou de mandar voltar. Eu disse, está vendo? Eu não disse que eu sabia para onde estava indo? O problema é que lá na frente, quando pega para Magé, começou a aparecer umas placas, dizendo para que eu pegasse a direita, e as placas indicavam Vitória, Campos, Magé, Macaé, mas o GPS mandava seguir em frente, Teresópolis. Eu resolvi desobedecer o GPS novamente e peguei a direita. E ele mandando voltar, e a Denise, olha, está mandando voltar, é melhor voltar. Eu sei para onde eu estou indo, eu sei, fica tranquila. Mas o fato, irmãos, resumindo essa história, essa experiência, é que eu me perdi. Eu me perdi totalmente. E aí, eu estou contando essa história, os irmãos vão ver que tem mais ou menos tudo a ver com o que o salmista está dizendo ali sobre os nossos queridos israelitas. Um carro cheio de criança, e daqui a pouco começou aquilo que as crianças gostam de fazer, né? Criança gosta de comer, gosta de beber. Eu nunca vi tanta gente sentir sede e fome como criança. Começaram, estou com fome, estou com sede, estou com fome, estou com sede. E eu só consegui encontrar o meu caminho quando parei para pedir ajuda. Eu parei num certo lugar, e é uma coisa que eu detesto, eu reconheço isso, pedir informação. Mas eu só consegui me localizar, porque até o GPS já estava maluco. Ele mandava eu entrar para a esquerda, eu entrava. Daqui a pouco ele mandava eu entrar para a direita, eu entrava. Daqui a pouco ele mandava eu retornar para a mesma rua que eu estava antes. Eu parei e pedi ajuda, falei, meu amigo, eu estou perdido. Eu quero ir para Campos, mas eu não sei qual caminho eu devo pegar. Aquele senhor então me orientou, e eu segui então naquela rota. Cheguei a Manilha, encontrei a 101, e cheguei, então, com um atraso de pouco mais de 3 horas,
do que eu deveria ter chegado em Campos, pelo fato de ter decidido buscar uma rota própria. E o salmista, ele nos conta essa experiência. O povo de Israel estava perdido, andando pelo deserto, na sua rota própria, sem direção. E fazendo então uma análise muito breve dos dias de hoje, me parece que é justamente isso que está nos acontecendo. Nós nos encontramos em dificuldades porque estamos fazendo rotas próprias, não sabemos escolher o melhor caminho. Se a gente observar em volta, a sociedade está perdida, e a sociedade, como eu digo, nós estamos inseridos nessa sociedade. Basta a gente perceber as notícias pela mídia, pelos filmes. É uma sociedade sem sentido, sem perdida, não sabe o que quer da vida, sem sentido, está andando em círculo, dando volta, porque não sabe realmente que caminho deve seguir. Para os irmãos terem uma ideia, segundo o Ministério da Saúde no Brasil, os remédios trajados mais consumidos são os indicados para tratamento de ansiedade e depressão, causados, em sua maioria, pela falta de sentido de vida. Há uma música da minha época de adolescente, não sei quantos aqui conhecem essa música, cantada pelos Titãs. Os irmãos podem ficar tranquilos que eu não vou cantar, só vou recitar o refrão, que diz assim: a gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. A gente não quer só comida, a gente quer saída para qualquer parte. Bebida é água, comida é pasto. Você tem sede de quê? Você tem fome de quê? O fato é que as pessoas, e isso também nos inclui, elas se sentem insaciáveis, mesmo depois da diversão, mesmo depois de mais um relacionamento, mesmo depois de um carro novo, mesmo depois de uma casa nova, mesmo depois de uma festa, de um celular novo, as pessoas estão em busca de algo mais, não se sentem satisfeitas. Nós estamos buscando as mesmas coisas em lugares diferentes, temos a mesma fome, a mesma sede, mas cada um busca de acordo com a sua personalidade. Como já disse aqui anteriormente, depois de rodar quilômetros e perceber que estava perdido, decidi fazer duas coisas: pedir ajuda e seguir a orientação do GPS. Depois que fiz essas duas coisas, eu consegui então reconhecer o caminho que me levava em segurança ao meu destino. A narrativa do salmista nos mostra que o povo que louva a bondade de Deus, o texto nos diz que eles devem dar graças ao Senhor porque Ele é bom. E de maneira figurativa vai apresentando um povo que está perdido, um povo que está preso, cativo, um povo que está doente, está fraco, um povo que está desesperado. Em cada ação que eles buscam, eles não encontram solução, porque buscam da maneira deles, buscam seus próprios caminhos. O fato também é que o salmista ele vai descrever na sua narrativa que esse povo, quando resolve pedir ajuda, em cada clamor, esse povo recebe uma resposta. Deus age, mesmo sabendo que aquele povo vai continuar fazendo escolhas erradas. Aquele povo estava perdido, mas gritaram por socorro. E a resposta que o salmista nos traz, desde o início, desde a primeira estrofe, quando o povo resolve pedir socorro a Deus, é que o Senhor os levou pelo caminho certo. Nós sabemos que para seguir o caminho certo, nós precisamos de duas coisas: reconhecer que estamos perdidos, reconhecer que estamos no caminho errado. E a segunda coisa
pedir ajuda para encontrar o caminho certo. Esse povo israelita, por mais erros que eles cometeram, eles reconheceram que estavam errados, pediram socorro, e a resposta do Senhor foi levá-los pelo caminho certo. A experiência daquele povo nos mostra que mais importante do que buscar é deixar-se achar. Talvez você esteja aí pensando: olha, eu sei que nós devemos buscar a Deus e eu tenho feito isso, eu tenho buscado a Deus, mas talvez você não tenha se deixado achar. Lembra de Adão, quando desobedeceu a Deus? O texto lá em Gênesis diz que Deus foi passear pelo jardim, como de costume, no final da tarde, e foi procurar por Adão. E Adão estava escondido. Eu imagino que o coração de Adão estava muito perturbado. Eu imagino que talvez Adão estivesse, como o salmista relatou aqui com os israelitas, ele estava perdido, preso, fraco e desesperado. Mas Deus procurou por ele, e ele se deixou achar. Talvez o que nós precisamos é deixar Deus nos achar. O texto de Lucas 19:10 diz que o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se estava perdido. Nós precisamos ter consciência se estamos ou não no caminho certo. Sim, o amor de Deus expressado na cruz do Calvário é o caminho que nos leva em segurança ao nosso destino. Nós precisamos deixar que esse amor nos encontre. Como nós podemos nos esconder de Deus? A culpa tem feito muita gente se esconder de Deus. Henry Nouwen, no seu livro Filho Pródigo, ele diz uma frase que pode nos inspirar muito na questão de se deixar achar por Deus. Ele diz: eu tenho tanto medo de não ser amado, de ser culpado, de ser colocado de lado, de ser superado, ignorado, perseguido e morto, que estou constantemente criando estratégias para me defender e, consequentemente, garantir o amor que acho que preciso e mereço. Mas fazendo isso, só me distancio da casa do Pai. Nós precisamos deixar nos achar. O amor que nós temos por Deus é um amor imerecido. Nada que façamos irá mudar a relação de amor que Deus tem para conosco. Não é o fato de sermos bonzinhos ou não sermos tão bonzinhos como deveríamos ser, é que seremos ou não achados por Deus. Deus está constantemente numa busca implacável por nós. Independente dos caminhos dos quais nós temos percorrido, independente das escolhas que nós temos feito, independente do que nós temos buscado. O povo de Deus sempre viveu em altos e baixos. A Bíblia está repleta de exemplos desses momentos. Mesmo sabendo que o lado de Deus eles estariam seguros, nem sempre os israelitas optaram por seguir os seus mandamentos. E a história do Antigo Testamento nos mostra que isso causou-lhes grandes perdas. Como, por exemplo, eles perderam o reinado, perderam cidades, impérios, tudo por causa da desobediência. E passaram a morar como exilados, ou perambulando pelo deserto em meio, ou com inimigos. Um dia caíram na real e pediram ajuda ao Senhor. O salmista relata isso. Versículo 6. Então, na sua angústia, gritaram por socorro, e o Senhor Deus os livrou das suas aflições. Eu quero, de uma forma bem rápida,
sugerir 4 situações baseadas na reflexão desse salmo. A primeira é: quando nós estamos perdidos, é o amor de Deus que nos traz de volta para casa. E nenhuma outra história bíblica pode ilustrar isso como a história do filho pródigo. Um jovem que fez as suas escolhas, decidiu seguir os seus próprios caminhos, mas que em determinado momento ele cai em si, percebe a besteira que fez, vive as consequências dessa escolha, mas ele se lembra que ele tem um pai. E quando ele lembra que ele tem um pai, eu fico imaginando qual era o tipo de relacionamento que esse filho tinha com esse pai. Mesmo sendo um filho em que em algum momento se demonstra rebelde, que não quer mais viver na presença do pai, eu acredito que o que fez esse filho lembrar do seu pai foi o amor que esse pai sempre demonstrou pelo seu filho. No momento em que ele mais precisou de alguém, ele se lembrou do seu pai. E ele disse: eu estou aqui dando comida aos porcos. Um judeu dando comida aos porcos. Ele deve ter se lembrado: meu pai está à minha espera, eu sei que ele me ama, eu vou voltar para casa. Quando nós estamos perdidos, é o amor de Deus que nos traz de volta para casa. Estar perdido é não saber se de fato nós estamos fazendo a coisa certa. Estar perdido é não conseguir visualizar o destino final do nosso caminho. Estar perdido é não perceber os estragos causados pelas escolhas que fazemos. É não refletir as consequências de uma escolha errada. O filho pródigo fez as suas escolhas, viveu as suas escolhas, sofreu as suas consequências, mas ele refletiu e percebeu que estava errado e se lembrou que havia um pai que o amava. Segundo, quando estamos cativos, presos, é o amor de Deus que nos liberta. E nós podemos perceber que por várias ocasiões os israelitas viveram em cativeiro. A experiência no Egito deveria servir de lição, mas as gerações futuras não contribuíram para que isso fosse repassado, que isso fosse contado, para que servisse de lição e não voltassem mais a viver como escravos. Vieram outros opressores, mas o principal, talvez, na minha conclusão, opressor não fosse aquelas outras nações, mas fosse a tão sonhada independência que aquele povo sempre buscou. Sempre que tentaram seguir o curso de suas vidas sem a dependência de Deus, se tornaram escravos. Ora de nações, ora da liberdade que eles tantos almejavam. Escravo deles mesmos, escravo das suas paixões e dos seus desejos. E a liberdade é algo que o ser humano busca, mas que ao final acaba escravo dela, porque nós não sabemos lidar com a liberdade. O salmista diz que ele os tirou da escuridão, das trevas, e quebrou as correntes que os prendiam. Me lembrei de um texto aqui de Mateus 8, em que relata em que Jesus vai à cidade de Gadara, e ali ele encontra um homem possesso. Às vezes nós achamos que nós não estamos presos, nós estamos cativos porque nós podemos ir e vir. Mas as nossas escolhas fazem de nós escravos delas, quando elas não são escolhas direcionadas pelo Senhor. Às vezes nós somos escravos do ódio, do rancor, da falta de perdão. Às vezes nós estamos presos em situações
em que pessoas fizeram conosco, ou que nós fizemos com pessoas, que nos traz o peso da culpa. Eu estive recentemente em Israel e eu pude ir próximo à cidade de Gadara. E a rota, segundo ali o guia em que nos falou daquela região, a rota, Gadara ficava numa rota de guerra. Quando Israel não estava sendo oprimido pelos babilônicos, pelos egípcios, estavam pelos assírios, e sempre havia então aquele necessidade de passar por Gadara, e o povo de Gadara então se tornou um povo altamente escravo em todas as situações, porque eram os primeiros a serem afetados naquela região. Eu li um comentário que realmente afirma o que o guia nos falou, e esse comentário ele acrescenta que possivelmente esse homem que estava preso, ele deixou que o ódio, que o rancor tomasse conta da sua vida, do seu pensamento, de tal forma que abriu espaço para que o demônio então ocupasse toda a sua mente. Talvez nós estamos presos em coisas que fizemos ou que fomos afetados e não conseguimos nos libertar disso, e isso tem nos trazido culpa, e essa culpa tem impedido de que Deus nos ache, porque nós mesmos estamos nos escondendo dele, por mais que temos clamado e gritado por socorro, estamos brincando de pique-esconde com o Senhor. Quando estamos cativos, é o amor de Deus que nos liberta. João 8 nos traz isso muito claramente. Quando estamos doentes, fracos, prejudicados pelas nossas escolhas, é o amor de Deus que nos torna íntegros novamente. Nós sabemos que toda doença traz uma certa instabilidade, a imunidade fica baixa, o corpo fica debilitado. Imagine então um exército doente. Um exército doente torna uma presa fácil para o seu inimigo. Da mesma forma, espiritualmente falando, quando nós estamos fracos, nós também nos tornamos presas fáceis para o nosso inimigo. Quarto e último, quando estamos em desespero, é o amor de Deus que nos traz a paz. Eu quero me lembrar aqui de Mateus 8 novamente, quando Jesus ali com seus discípulos no mar da Galileia, há uma grande tempestade, seus discípulos ficam desesperados, porque o barco estava quase que afundando, e eles pedem então ajuda a Jesus, que estava dormindo. E o texto diz que Jesus manda aquela tempestade se acalmar, e ele traz a paz. O evangelista Lucas diz que Jesus levanta a mão e a tempestade cessa. Quando nós estamos em desespero, é o amor de Deus que nos traz a paz. Nós precisamos, todos os dias, entender que nós precisamos nos deixar ser achado por Deus, porque Deus está em uma busca implacável por mim e por você. Quero terminar essa reflexão com um vídeo. Eu gostaria que você assistisse esse vídeo e que você refletisse então, à luz do que foi falado, à luz do que você vai ver, e você decide no seu coração se você quer ou não se deixar ser achado pelo Senhor. Logo em seguida nós vamos cantar um hino e encerrar esse culto.
I am the might before the sword, the tremors in the spear shaft. I craft my ways from blazes of firestorms, absorb the failings of deadened ends to render the floors I dance upon. I am the spaces between applause, the roars of hearts running through heaven's halls. I breathe the fawns of light and silence, stall the course of cosmic riots. I am the glory of the giants Manaslu, Sagarmatha, watchmen of the Asian plains. They yield my name, made famous through the cries of albatross flocks, inflamed in Pacific fires. I am dressed in the spray of Nevada dunes, clothed in the shadows of Sahara caves. I am the light of lunar flames, fleshing the rains of Amazonia. I paint the trains of Antarctic quests, release dominion to desert Panthera. I authorize the remains of Aztec and Inca that bloom through the visions of mountain tribes. I ride the skylines, breathe the signs, ignite the paths of astronomy's eyes. I am the unheard, heard in the storms that burn on my words. I am the yearned for, I am the word. I emerge deciduous from the wetlands of your cries, rise through the moments you wake. I bring the dawns that shake the fevers from your remembrance. I am here, I am imminent. I am he who crosses the plains through which you strayed. Discover the parts extinction seared. I dust away the dried remains of tears, drain the lakes of your regrets. I wet the wells, till the soil, passate the toil, quell the rages, sow the broken pages with my belief in you. I bring the you have never quite met. I am the desire that keeps your pillow wet. I am the heartbeat you seek when you chase after dreams. In the reachings and sighs you are looking for me. In the body touching body, it is me you seek. In the groans and the longings, it is me you seek. In the yearning dream, in the need to be seen. In the love me, it is me you seek. In the breath drop wonders, gasping hunger. In the touch of a stranger that makes you feel younger. In the books and the fables, in the this is me labels, in the is this me, is this me, in the hear me, say my name, in the touch me, find me, need me, find me, in the aching pain, in the love, the music, the beats, the taste, in the heat and the need for embrace, in the color, the gaze, the meaning, the desire, in the flame of the voice and the spirit of the fire. When you cry for more, my name you weep. I am he who waits for you to reach. I reach for you and wait. When you lie half broken and awake, I am the watchman of your sleep. I wait and wait till the shakings cease. I am the truth they call release. When the darkness flares and starts to speak, I sculpt the shades of daybreak. It is me you seek. Que Deus nos ajude e nos dê então sempre o desejo de buscá-lo e se deixar achar por eles. Vamos cantar esse hino então que diz: enquanto, ó Salvador, teu livro eu ler, meus olhos vêm abrir, pois eu quero ver. Que esse possa ser o desejo do nosso coração. Conhecer a Deus, buscar a Deus, ter um relacionamento com o Senhor e confiar nele.
chegamos assim, irmãos, ao final deste culto. Quero só lembrar os irmãos, devemos orar neste domingo pelo trabalho de impacto de carnaval, que acontece todos os anos ali junto à Passarela do Samba. Temos ali então vários adolescentes, inclusive adolescentes da nossa igreja, irmãos de outras igrejas, batistas ou não batistas, que estão trabalhando ali na evangelização dos foliões. E Deus já tem abençoado grandemente esse trabalho ao longo dos anos, transformando vidas que muitas vezes estão ali sem esperança, buscando uma falsa alegria, e acabam encontrando a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, através da palavra dos voluntários, que todo ano vão para ali, para pregar o Evangelho. Nesse momento agora estão descansando, porque estiveram ali no horário da madrugada, evangelizando, né? Mas hoje e amanhã, né, estarão envolvidos nesse trabalho de evangelização. Queremos lembrar também, mais uma vez, eu acho que se faz necessário avisar, porque se alguém chegou já com o culto em andamento, não teremos cultos à noite aqui. Teremos o próximo culto agora, das 11 horas, mas não teremos mais atividades à noite. Retomaremos na quarta-feira e depois na sexta-feira com o culto da UAI, né? Quarta-feira, culto de oração, sexta-feira, o culto dos adolescentes às 19 horas. Deus te abençoe, que você possa ir em paz, possa ter um dia tranquilo e possa ter esses dias também de retiro espiritual, descansar um pouco e aproveitar para estar mais perto de Deus. Amém?